Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos chegando mais um dia com mais uma mensagem de reflexão. E a nossa mensagem de hoje, ela fala a respeito do perdão. Mas eu quero chamar a atenção a você, porque esse perdão é um perdão mais do que especial. É o perdão do filho para com o pai, para com a mãe. O título é A Caderneta Vermelha. O carteiro estendeu o telegrama. José Roberto não agradeceu e, enquanto abria o envelope, uma profunda ruga sulcou-lhe a testa. Uma expressão mais de surpresa do que de dor tomou-lhe conta do rosto. Palavras breves e incisas. Seu pai faleceu. Enterro, 18 horas. Mamãe. José Roberto continuou parado, olhando para o vazio. Nenhuma lágrima lhe veio aos olhos, nenhum aperto no coração. Nada. Era como se houvesse morrido um estranho. Porque nada sentia pela morte do velho. Com um turbilhão de pensamentos confundindo-o, avisou a esposa, tomou o ônibus e se foi, vencendo os silenciosos quilômetros de estrada, enquanto a cabeça girava a mil. No íntimo, não queria ir ao funeral, e se estava indo, era apenas para que a mãe não ficasse mais amargurada. Ela sabia que pai e filho não se davam bem. A coisa havia chegado ao final no dia em que, depois de mais uma chuva de acusações, José Roberto havia feito as malas e partido, prometendo nunca mais botar os pés naquela casa. Um emprego razoável, casamento, telefonemas à mãe pelo Natal, Ano Novo ou Páscoa. Ele havia se desligado da família, não pensava no pai e a última coisa que desejava na vida era ser parecido com ele. O velório? Poucas pessoas. A mãe estava lá, pálida, gelada, chorosa. Quando reviu o filho, as lágrimas correram silenciosas. Foi um abraço de desesperado silêncio. Depois, ele viu o corpo sereno envolto por um lençol de rosas vermelhas, como as que o pai gostava de cultivar. José Roberto não verteu uma única lágrima, o coração não pedia. Era como estar diante de um desconhecido, de um estranho. No funeral, o sabiá cantando, o sol se pondo, e logo tudo terminou. E o pai foi enterrado. José ficou em casa com a mãe até a noite, beijou-a e prometeu que voltaria trazendo netos e esposa para conhecê-la. Agora ele poderia voltar a casa, porque aquele que não o amava não estava mais lá para dar-lhe conselhos ácidos nem para criticá-lo. Na hora da despedida, a mãe colocou-lhe algo pequeno e retangular na mão. Há mais tempo que você poderia ter recebido isso, disse, mas infelizmente, só depois que ele se foi, eu encontrei entre os guardados mais importantes. Foi um gesto mecânico que, minutos depois de começar a viagem, meteu a mão no bolso e sentiu o presente. O foco mortiço da luz do bagageiro revelou uma pequena caderneta de capa vermelha. Abriu-a curioso. Páginas amareladas. Na primeira, no alto, reconheceu a caligrafia firme do pai. Nasceu hoje José Roberto, quase 4 filhos. O meu primeiro filho, um garotão. Estou orgulhoso de ser o pai daquele que será a minha continuação na terra. À medida que folheava, devorando cada anotação, sentia um aperto na boca do estômago, mistura de dor e perplexidade, pois as imagens do passado ressurgiram firmes e atrevidas, como se acabassem de acontecer. Hoje o meu filho foi para a escola, está um homenzinho.
Quando eu o vi de uniforme, fiquei emocionado e desejei-lhe um futuro cheio de sabedoria. A vida dele será diferente da minha, que não pude estudar por ter sido obrigado a ajudar meu pai. Mas para o meu filho desejo o melhor. Não permitirei que a vida o castigue. Outra página. Roberto me pediu uma bicicleta. Meu salário não dá, mas ele merece porque é estudioso e esforçado. Fiz um empréstimo que espero pagar com as horas extras. José Roberto mordeu os lábios. Lembrava-se da sua intolerância, das brigas feitas para ganhar a sonhada bicicleta. Se todos os amigos ricos tinham, por que eu também não poderia ter a minha? Pensava José Roberto. E quando no dia do aniversário a havia recebido, tinha corrido aos braços da mãe, sem sequer olhar para o pai. Ora, o velho vivia mal-humorado, queixando-se do cansaço, tinha os olhos sempre vermelhos e José Roberto detestava aqueles olhos injetados sem jamais haver suspeitado que eram de trabalhar até meia-noite para pagar a bicicleta. Hoje fui obrigado a levantar a mão contra meu filho. Preferia que ela tivesse sido cortada. Mas foi preciso tentar chamá-lo à razão. José Roberto anda em más companhias, tinha vergonha da pobreza dos pais, e se não disciplinar, amanhã será um marginal. É duro para um pai castigar um filho, e bem sei que ele poderá me odiar por isso. Entretanto, devo educá-lo para o seu próprio bem. Foi assim que aprendi a ser um homem honrado, e esse é o único modo que sei de ensiná-lo. José Roberto fechou os olhos e viu toda a cena, quando por causa de uma bebedeira tinha ido para a cadeia. Naquela noite, se o pai não tivesse aparecido para impedi-lo de ir ao baile com os amigos, ai meu Deus! Lembrava-se apenas do automóvel retorcido e manchado de sangue que tinha batido contra uma árvore. Parecia ouvir sinos, o choro da cidade inteira, enquanto 4 caixões seguiam lugubremente para o cemitério. As páginas se sucediam, com ora curtas, ora longas anotações, cheias das respostas que revelam o quanto, em silêncio e amargura, o pai o havia amado. O velho escrevia de madrugada. Momento da solidão, num grito de silêncio, porque era desse jeito que ele era. Ninguém o havia ensinado a chorar e a dividir suas dores. O mundo esperava que ele fosse durão, para que não o julgassem nem fraco e nem covarde. E, no entanto, agora José Roberto estava tendo a prova que debaixo daquela fachada de fortaleza havia um coração tão terno e cheio de amor. A última página, aquela do dia em que ele havia partido. Deus, o que eu fiz de errado para o meu filho me odiar tanto? Por que sou considerado culpado se nada fiz, senão tentar transformá-lo em um homem de bem? Meu Deus, não permita que essa injustiça me atormente para sempre. Que um dia ele possa me compreender e perdoar por eu não ter sabido ser o pai que ele merecia ter. Depois, não havia mais anotações. E as folhas em branco davam ideia de que o pai tinha morrido naquele momento. José Roberto fechou depressa a caderneta, o peito doía. O coração parecia haver crescido tanto que lutava para escapar pela boca. Nem viu o ônibus entrar na rodoviária. Levantou aflito e saiu quase correndo porque precisava de ar puro para respirar. A aurora rompia no céu e mais um dia começava. Honre seu pai para que os dias de sua velhice sejam tranquilos. Certa vez ele tinha ouvido essa frase e jamais havia refletido na profundidade que ela continha. Em sua egocêntrica cegueira de adolescente, jamais havia parado para pensar em verdades mais profundas.
Para ele, os pais eram descartáveis e sem valor, como as embalagens que são atiradas ao lixo. Afinal, naqueles dias de pouca reflexão, tudo era juventude, saúde, beleza, música, cor, alegria, despreocupação, vaidade. Não era ele um semideus? Agora, porém, o tempo o havia envelhecido, fatigado e também tornado pai aquele falso herói. De repente, no jogo da vida, ele era o pai e seus atuais contestadores. Como não havia pensado nisso? Certamente por não ter tempo, pois andava muito ocupado com os negócios, a luta pela sobrevivência, a sede de passar fins de semana longe da cidade grande, a vontade de mergulhar no silêncio sem precisar dialogar com os filhos. Ele jamais tivera a ideia de comprar uma cadernetinha de capa vermelha para anotar uma frase para os seus herdeiros. Jamais lhe havia passado pela cabeça escrever que tinha orgulho daqueles que continuam o seu nome. Justamente ele, que se considerava o mais completo pai da terra. Uma onda de vergonha quase o prostrou por terra numa derradeira lição de humildade. Quis gritar, erguer procurando agarrar o velho para sacudi-lo e abraçá-lo, mas encontrou apenas o vazio. Seu pai já havia sido morto. Havia uma raquítica rosa vermelha num galho no jardim de uma casa. O sol acabava de nascer. Então José Roberto acariciou as pétalas e lembrou-se da mãozona do pai, podando, adubando e cuidando com amor. Por que não tinha percebido tudo aquilo antes? Uma lágrima brotou como orvalho e, erguendo os olhos para o céu dourado, de repente sorriu e desabafou-se numa confissão aliviadora. Se Deus me mandasse escolher, eu juro que não queria ter tido outro pai que não fosse você, meu velho. Obrigado por tanto amor e me perdoe por haver sido tão cego. Meu Deus. E aí vem Efésios 4, verso 32, pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. E eu vou mais além. Seja bom e atencioso com os seus pais. Não queira passar por uma situação como essa, de pensar nisso de forma tardia, quando de nada adiantar. Ame seus pais. Respeite os seus pais, escute os seus pais, ainda que você não concorde, baixe a sua cabeça e escute os seus pais. Porque quando eles se forem, você terá que conviver com um buraco gigante e que jamais será preenchido. E para finalizar, eu digo a você, quem não cultiva dentro do coração o perdão, em especial para com os pais, está condenado a carregar para o resto da vida o remorso. Deixe o seu orgulho de lado hoje. Se você não fala com seu pai, se você não fala com a sua mãe, se você tem mágoa, por favor, não carregue consigo esse remorso. Procure seus pais, peça perdão, mesmo que você não tenha errado, peça perdão. São os seus pais que deram a vida deles para você. Você já parou para pensar quantas noites e noites os seus pais passaram acordados com você doente? Quantas vezes abdicaram dos sonhos deles para realizar o seu? Você já parou para pensar nisso? E se hoje
você está tendo a oportunidade de ouvir essa mensagem, é porque o amor dos seus pais foi o suficiente para te dar vida. Reconcilie com seus pais. Ame os seus pais, para que quando eles se forem, você possa carregar no seu coração sentimento de paz, de amor, de realização, que você jamais carregue para a eternidade no seu coração o remorso. Tenham todos um dia abençoado, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo habite o seu coração. Que Deus nos abençoe. Dê um beijo no seu pai e na sua mãe. Tudo de bom.